Convido os irmãos a se colocar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, primeiro versículo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós oramos e pedimos que parta tu mesmo esse pão e alimenta a nossa alma. Rogamos, ó Pai, que ilumina a nossa mente, incendeia nosso coração, para que as verdades da palavra do Senhor, ela venha ser a nossa verdade, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos, o tema da Escola Bíblica Dominical desta manhã é espiritualidade reformada. A perspectiva reformada do que é espiritualidade cristã. Então nós vamos começar dizendo para os irmãos, partindo do pressuposto. Primeiro pressuposto que o conhecimento majoritário nem sempre representa aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então, talvez o entendimento majoritário de espiritualidade esteja um pouco diferente daquilo que nós vamos abordar. Mas eu gostaria de dizer que os irmãos conferissem na palavra de Deus, nós andemos na palavra de Deus e nós vamos entender que nem sempre o conceito majoritário vigente no nosso tempo é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos ver sobre espiritualidade reformada, um aspecto que espiritualidade é diferente de termos experiências meramente místicas. Então, hoje nós temos predominantemente o entendimento de espiritualidade como termos experiências meramente místicas. Nós entendemos como místico algo misterioso ou mistério. Certamente, nossa união com Cristo, nós podemos dizer que nossa união com Cristo é uma união mística, porque nós não conseguimos compreender de forma prática como se dá. Então, a nossa união com Cristo é um mistério, bem como nossa habitação como templo do Espírito Santo. Nós falamos que nós aceitamos Cristo pela fé, então nós nos tornamos o quê? Morada do Espírito Santo, também é um mistério. Então, isso é místico. Quando nós falamos de místico, é nossa união e nossa habitação como templo do Espírito Santo. Mas quando nós paramos para olhar o conceito moderno de espiritualidade cristã, nós vemos um conceito um pouco deturpado. Como assim deturpado? Um conceito de quanto menos eu consigo entender, quanto menos eu consigo explicar a razão da minha fé, mais espiritual é. Um exemplo, olha, foi uma bênção o culto dessa noite. Ó, fogo puro, Deus, o sobrenatural de Deus. Aí você pergunta, irmão, mas qual foi a palavra? O que você entendeu? O que acrescentou no seu conhecimento com Deus? Rapaz, eu só vi o mover de Deus. Então, as pessoas têm um conceito de ser espiritual com irracionalidade. E nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo, ele trazendo uma outra perspectiva de o que é espiritualidade reformada. É muito mais, é muito além, e é totalmente desassociado com simplesmente assim, eu senti um arrepio, eu senti um mover de Deus, eu senti. Espiritualidade reformada tem mais a ver com o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós sabemos do seu caráter e o quanto isso transforma a nossa vida e nossa piedade cristã. Então nós vamos ver
Quanto menos eu consigo entender, quanto menos eu consigo explicar, mais espiritual o crente é. E quanto mais eu consigo entender a palavra, e quanto mais eu consigo explicar, menos espiritual eu sou mais carnal. Então, a igreja que ela se debruça na palavra, que os crentes, eles não são movidos por só um sentimentalismo, então essas igrejas são chamadas de quê? Igrejas frias. Nossa, a igreja lá é meio fria, por quê? Não, porque só tem mensagem, não tem... Não, irmãos. A igreja que tem um calor do Espírito é a igreja que conhece quem é Deus. É a igreja que entende a santidade de Deus, os caráteres, os atributos de Deus, e é a igreja que é transformada por esse conhecimento. Então nós vamos ver, vou convidar os irmãos para abrir a carta 1 a Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver Paulo, ele traz uma perspectiva para a igreja de Coríntios, ele escrevendo para a igreja de Coríntios. Vamos ler juntos? Porque em tudo foste enriquecido nele, em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Então a igreja que tinha toda palavra, todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado de vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que faltava nenhum dom para a igreja de Coríntios, a igreja que foi discipulada e não faltava nenhum dom. Então era a igreja cheia de dons espirituais. Tanto que Paulo ele vai escrever para essa igreja orientando como que deveria ter ordem no culto. E nós vamos ver aqui, agora nós lemos a primeira parte, né? Primeiro capítulo. Agora vamos ler no terceiro capítulo. Vamos ler aqui junto? É 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, tá, irmãos? Versículo 5. Os irmãos conseguiram acompanhar ou quer que eu leia de novo? Conseguiram acompanhar? Quer versículo? Então vamos ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos faltem nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos acompanharam? Glória a Deus. Então, a igreja que não faltava os dons. E era a igreja que estava sendo instruída por Paulo. Agora vamos ver, mais adiante, o que Paulo fala quando ele faz o diagnóstico dessa igreja, no capítulo 3, versículo 1. Quando ele vai falar com a igreja, o diagnóstico que ele faz dessa igreja. Amém? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como que? A espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Então, aqui Paulo, ele traz o inverso daquilo que é o entendimento moderno, o conceito moderno. Os irmãos concordam com isso? Paulo está trazendo o inverso do entendimento majoritário. Então, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons. Quando fala aqui que era uma igreja que não podia falar como espirituais, irmãos, não quer dizer que esses irmãos não eram uma igreja de crentes salvos, que não tinha salvos naquela igreja. Porque aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito, é nascido do Espírito. Então, o crente verdadeiro, ele é nascido do Espírito. Mas o conceito que Paulo traz aqui é que aqueles que foram nascidos do Espírito estavam vivendo como carnais. Os irmãos estão entendendo? Então, o crente foi salvo, o crente foi resgatado pelo Senhor, regenerado, mas agora ele está começando a viver como carnais. Por quê? Eles começaram a se guiar por experiências meramente místicas, por conceitos culturais da época. O presbítero Hudson, ele trouxe na ceia, mais ou menos, a confusão que existia na ceia do Senhor, e Paulo ele teve que trazer para a igreja de Coríntios, trazer um ensino para eles entenderem o que era a ceia do Senhor, porque eles não entendiam. Paulo ele começa a falar como que deveria ser a ordem do culto, porque aquela igreja não entendia o que era a ordem no culto, mas era uma igreja cheia de
dons. Então os irmãos estão entendendo que espiritualidade, Paulo, ele não linka com dons espirituais, manifestação do Espírito. A igreja ela pode ter muita manifestação do Espírito, muitos dons espirituais, e ainda assim ser o quê? Imatura na fé. Então Paulo ele fala assim, olha, eu não consigo trazer algo mais sólido para a igreja. É difícil mesmo. Uma igreja que tem só um mover, né, que só valoriza aquilo que é sobrenatural. Quando você vai trazer um alimento sólido, essa igreja fala assim, nossa, mas a pregação não foi boa. Não gostei dessa pregação. Mas por quê? Achei que faltou mais o mover, o agir. Meu irmão, a pregação ela tem que ser avaliada por aquilo que o pregador trouxe, que edificou a sua vida, que faz você refletir sobre a palavra de Deus. Nós temos vivido muitas experiências no discipulado dos casados, porque os irmãos falam assim, olha, é um ensino simples, mas eu sento com minha esposa, eu reflito sobre aquilo e eu tenho que mudar. E então o objetivo do ensino é esse. Então Paulo ele fala assim, eu não consigo trazer algo mais sólido para a igreja, porque a igreja ela vive como carnais. Não que a igreja não era salva. Às vezes eu já vi interpretação falando, não, a igreja não tinha salva. Não tinha. Mas Paulo falou assim, não, vocês não podem viver como carnais. Mas eu queria trazer um alimento sólido para vocês, mas vocês não podem suportar esse alimento sólido. Por quê? Rejeita o conhecimento de Deus. Então a igreja, aqui, primeira coisa que nós estamos entendendo, que espiritualidade reformada, ela tem muito a ver com o conhecimento de Deus. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, quando Paulo, vamos ler aqui agora, o texto que nós lemos no início, vamos voltar aqui, o texto, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Então agora nós vamos para o texto base. Paulo ele traz o quê? O que Paulo traz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O interessante aqui é que Paulo ele dividia as cartas deles em duas grandes partes. Os irmãos vão ver que é muito enriquecedor a forma como Paulo ele abordava a igreja. Na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, os irmãos vão perceber que Paulo ele trata de uma forma teológica com a igreja, ele dá ensino para a igreja. Então, primeiramente, ele dá um ensino, ele fala sobre quem é Deus, quem é o homem, o que é o pecado, o que é salvação, quem é Cristo, o que é predestinação, o que é eleição, o que é o Espírito Santo, como o Espírito Santo habita em nós, como nós somos guiados pelo Espírito Santo. Depois ele fecha com a certeza da salvação que o salvo tem em Cristo. Então são assuntos totalmente de conhecimento da palavra de Deus. Você vai ver que Paulo, primeiro ele ensina a igreja, para que através da teologia, quando a gente fala teologia, o que é a palavra teologia? Conhecimento de Deus. Então ele aplica ensinos teológicos para a igreja. Ele aplica teologia para a igreja. Então ele faz todo esse apanhado até o capítulo 11. Aí depois do capítulo 11, depois do capítulo 11, do capítulo 12, aí ele fala assim, eu apliquei a teologia para a igreja, agora eu vou, com essa teologia, como que a igreja deve viver. Então, como que a igreja, depois que ela tem informação de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, então agora como que nós devemos viver a nossa piedade cristã? Isso é espiritualidade. Espiritualidade depois que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, como eu vivo com essas informações? Como eu vivo com esse conhecimento? Como esse conhecimento ele é internalizado pela igreja? Então ele apresenta aqui a primeira coisa. Isso é maravilhoso, irmãos. Rogo-vos, irmãos, pois pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo. Aqui ele fala de uma visão integral de espiritualidade. Não é vir ao culto somente, mas todo o nosso corpo, ele é um sacrifício vivo a Deus.
todo o nosso corpo. Então, nós expressamos a nossa espiritualidade com todo o nosso ser, todo o nosso viver. Então, irmãos, ele apresenta aqui que apresentei vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Culto, o vosso culto racional. Então, o culto racional, ele não está falando... Irmãos, eu quero deixar claro que o culto que nós estamos prestando aqui, na Assembleia dos Santos, isso é indispensável. Nenhum irmão tem dúvida disso, né? Já teve ensino sobre a eclesiologia, o que é a igreja, os irmãos já sabem a necessidade de congregar, mas aqui o Paulo, ele tá trazendo um ensino sólido para a igreja, que o culto racional é a nossa vida. É a forma como nós nos relacionamos com Deus, é a forma que nós nos relacionamos com nossa casa e a forma que nós relacionamos com a sociedade. Isso é o culto racional. Então a igreja está cultuando ao Senhor da forma que ela se relaciona com Deus, ela está cultuando ao Senhor na forma como ela se relaciona no seu lar, e ela está cultuando ao Senhor na forma que ela vive com a sociedade, no trabalho. É um culto ao Senhor. Quando nós compreendemos que isso tudo é um culto, os irmãos concordam que muda a nossa perspectiva do que é espiritualidade? Os irmãos concordam? Amém? Muda a nossa perspectiva do que realmente é espiritualidade. Nós vamos caminhar. O sentido de espiritualidade aqui, então, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando da cosmovisão cristã. O que é isso? Ih, irmão, que palavra é essa? É bom os irmãos se aterem, que é uma visão muito falada pelos reformadores. Cosmovisão. Conforme aquilo que eu aprendo, conforme aquilo que eu ouço da palavra, do ensino de Deus, eu tenho uma forma de enxergar o mundo. Isso é cosmovisão. Então eu enxergo o mundo. Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a falar que tudo é demônio. Não, irmão, que teve um machucado na sua perna é demônio, e tem não sei o que é demônio, é um inimigo, e não sei o que. O que o meu ensino vai trazer na visão dos irmãos? Os irmãos vão viver atormentados, porque tudo na vida dos irmãos, os irmãos vão entender enxergar que tudo é demônio. Então a sua forma de viver vai ser afetada. A sua forma de enxergar o mundo é afetada pela forma que você entende o mundo. Os irmãos entenderam? Então cosmovisão é a forma que eu enxergo o mundo depois que eu tenho um conhecimento. Então aqui, o que Paulo está explicando para a igreja? Nós temos que sermos transformados a nossa mente. Como nós transformamos a nossa mente? Mudamos a nossa cosmovisão? Pelo conhecimento fiel da palavra de Deus. Então, nós temos que ser transformados pelo conhecimento da palavra de Deus. Só assim que nós vamos experimentar qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a igreja só consegue ser agradável a Deus quando ela tem a visão e as ações delas transformadas pela palavra e pela pregação fiel das Escrituras. Quando nós falamos disso, logo nós vamos falar aqui um pouco da perspectiva de espiritualidade da reforma. Por quê, irmãos? Até antes da reforma protestante, quando você na Idade Média, período medieval, você fala assim, eu quero ser espiritual. Você sabe qual conselho que você ia ouvir? O conselho que Lutero teve. Vai lá para o mosteiro, vai lá viver uma vida de piedade, todo dia, separado do mundo, viver lá no monastério, e você vai ser santo. Então a perspectiva medieval era essa, de espiritualidade. Olha só, nós saímos da perspectiva de separado para o mundo, né? Então para você ser espiritual, você tinha que ser isolado. Então, se você vive isolado todo dia, fazendo ali, orando, pagando penitência, então você era santo. Quando a reforma vem, ela traz um novo panorama, porque os reformadores se debruçaram nas cartas de Paulo. E eles foram ver que espiritualidade do crente, ela não estava fora do mundo, longe do mundo, e se afastar. Mas a espiritualidade do crente, ela tem a sua eficácia expressada dentro do mundo. Então o crente não precisava mais se viver no monastério, não, mas o crente ele tinha que viver uma vida de piedade dentro do trabalho,
dentro da faculdade. Então, mudou a perspectiva. Então, os reformadores que trouxeram para nós essa perspectiva de espiritualidade reformada dentro do mundo, não fora do mundo. O crente, ele é separado, não porque ele tem que viver separado, ele é separado, santo, porque ele vive conforme os padrões da palavra de Deus, no trabalho, na escola, na faculdade. Amém, irmãos? Então, a perspectiva da visão reformada nos traz esse caráter. Então, nós vamos ver Paulo, quando ele fala de espiritualidade, ele fala aqui, isso, o culto racional. Mas no capítulo 13, ele já fala assim, o nosso relacionamento com as autoridades. Isso é um pouco complexo, um relacionamento de igreja e autoridades, porque a igreja ela tem que entender aquilo que é o dever. Paulo ele fala sobre isso, né, que a autoridade ela tem espada, né, que foi dado por Deus, mas a igreja também ela tem que entender quando a autoridade ela fere os princípios morais, ela fere os princípios de fé da igreja. Então, nós somos obedientes à autoridade enquanto nós não somos desobedientes ao quê? A Deus. Quando nós temos que ser desobedientes a Deus e obedientes à autoridade, nós temos que obedecer a quem? A Deus, aos princípios da palavra de Deus. E Paulo coloca isso como espiritualidade. Espiritualidade da forma que nós vivemos e respeitamos nossas autoridades. Isso também é espiritualidade. É ser espiritual. Então, aqui Paulo, ele traz um conceito e nós vamos entender um pouquinho mais. Ele vai dar um entendimento um pouco maior. Em Efésios, agora os irmãos vão abrir comigo. Capítulo 5, versículo 18. Amém? Vamos ler então? E não vos 5,18, tá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? De Cristo. Nós novamente vamos ver Paulo ele fazendo o mesmo padrão. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Efésios, Paulo faz o quê? Ele dá um conhecimento teológico para a igreja. Então ele ensina a igreja quem é Cristo, como que nós somos salvos, aquela graça mediante a fé. Então ele vai ensinando para a igreja. Quando chega no capítulo 5, ele traz o conceito mais claro do que é ser espiritual. Ele fala assim: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução. O vinho que tira o homem do centro da sua razão. Então o homem não é dado ao vinho que tira ele do centro da sua razão, do seu entendimento, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Então, não é o vinho que embriaga, mas nós estamos, que está cheio de quê? Do Espírito. Mas ele vai dizer o que é estar cheio do Espírito depois. Tem um contexto, lembra, irmãos? Quinta-feira, todo texto tem um contexto, não tem? Então ele vai falar assim, está cheio do Espírito, mas ele para por aí, não, está cheio de Espírito. O que é estar cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos. Hoje nós falamos entre vós com salmos. A igreja cantava os salmos, né? A igreja ela louvava pelos salmos, a igreja orava os salmos. Então é um conceito desde a igreja dos salmistas, vamos dizer assim, né? Expressava a sua doxologia, a sua gratidão a Deus através dos salmos. Então ela louvava, ela cantava os salmos, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui no culto nós também expressamos a nossa gratidão a Deus. Mas em casa também, no culto doméstico, nós expressamos a nossa gratidão a Deus. No trabalho, nós também expressamos a nossa gratidão a Deus. Mas ele fala bem assim depois. Sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Ser espiritual, ser cheio do Espírito, é o crente que louva, que bendiz o Senhor, mas é o crente que se sujeita à autoridade de Cristo e dos oficiais.
Quando nós falamos isso, nós falamos da marca da igreja verdadeira. Acho que já foi falado isso aqui. Quais são as marcas da igreja verdadeira? Os irmãos lembram? A administração correta da palavra de Deus, então a pregação fiel das Escrituras. A primeira marca da igreja verdadeira. Nós sabemos que essa igreja, ela é o distintivo da igreja verdadeira. É a aplicação correta das Escrituras, fiel na interpretação, né? A administração correta dos sacramentos, que são batismo e ceia, é a administração correta dos sacramentos. E o último, que não vou falar aqui agora, disciplina. A disciplina está ligada à espiritualidade. Você vai ver isso. Eu vou falar um pouco sobre o que os reformadores trouxeram sobre espiritualidade. Eles vão desde o Éden, Adão e Eva. Os irmãos lembram que eu falei que espiritualidade é a forma como nós nos relacionamos com Deus, com o nosso lar e com o mundo? Mas por que isso? Por que os reformadores eles colocaram dessa forma? Porque Paulo colocou dessa forma. E eles se remeteram ao Éden, chamados mandatos criacionais, ou mandatos da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, por que mandatos criacionais? Quando Deus criou Adão e Eva, qual foi o primeiro mandato? O mandato espiritual. Então, Adão ele tinha que se relacionar espiritualmente com Deus. A Bíblia fala que todos os dias aparecia a voz de Deus no jardim para falar com quem? Adão e Eva. Então, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha a palavra de Deus nele, Deus tinha dado ordem e ele tinha que prestar contas espirituais a Deus. Depois, o mandato social, que quando ele cria Eva. Então, Adão, ele não dava conta agora só dele com Deus, agora ele tem que dar conta dele da mulher junto com ele, e a mulher com ele também. Então, era um mandato, ele tinha que ter um relacionamento com Eva, e quando o trabalho de Adão, antes de Eva, era um pouco mais limitado, quando Deus criou Eva, o trabalho dele se ampliou, porque ele tinha que multiplicar a terra, ele tinha que cuidar de muito mais coisas, porque quando Deus dá a mulher ao homem, o homem, ele consegue ter mais condições de fazer mais coisas. Uma coisa que era limitada, ele consegue. Por isso que a mulher é adjuntora. Então, é um mandato social. Depois vem o mandato cultural. Dar nome aos animais, cuidar da terra. E tinha que fazer. O mundo que Deus criou estava sobre a responsabilidade de quem? Do homem. Então, Deus criou todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus que criou todas as coisas e tem o mandato social, o mandato espiritual, o mandato cultural, e o mandato social e o mandato cultural, é uma visão, perspectiva reformada com base nos escritos de Paulo e com base na criação. Mas isso se perde, irmãos. Por quê? Hoje as pessoas querem separar espiritualidade pelo só aquilo que está aqui na igreja. Mas os reformadores não separavam. Era uma espiritualidade chamada espiritualidade integral. Eu expresso a minha espiritualidade nessas três áreas da minha vida. Não é separado. Por isso que o crente, eu estou vindo no culto, o culto foi uma bênção, estou vivendo uma bênção espiritual, mas no meu lar, não. Não. Por isso que não existe isso. Tudo é espiritual. Por quê? Adão, ele prestava conta do seu relacionamento com Deus para dar glória a Deus. Adão, ele cuidava, nós cuidamos da nossa família porque nós prestamos contas a Deus e nós amamos a Deus e nós somos espirituais por isso. E nós somos julgados se somos espirituais e cheios do Espírito Santo pela forma que nós cuidamos da nossa família, nossa esposa. Então aqui é interessante isso, que quando Deus ele não dá um ponto sem nó. Deus ele não dá um ponto sem nó. Porque por isso ele coloca a mulher do nosso lado. Meu irmão, como que as nossas esposas nos fazem ser espirituais? Eu posso dizer isso, nós podemos dizer, os homens podem dizer isso. Como que nossas esposas fazem nós sermos espirituais? Vou botar um exemplo ilustrativo para os irmãos. Um pastor é convidado para pregar numa cidade. Vou pegar algo eclesiástico para os irmãos entenderem melhor. Aí ele vai para uma cidade, lá os irmãos convidam ele, pagam um avião para ele. E ele vai, chega no aeroporto, tem um irmão para buscar ele. O irmão chama ele para jantar, ele prega no culto. Os irmãos, glória a Deus, que culto abençoado. Os irmãos tiram foto com ele. Sabe o que acontece com isso? Pode acontecer de o pastor ele achar que ele é alguma coisa por causa daquilo. Que ele é mais espiritual, que ele é alguma coisa. Mas eu falei que o Senhor não dá um ponto sem nó.
Daqui a pouco aquele mesmo pastor, ele vai voltar de avião, ele chega no aeroporto de Vitória, ele liga para a esposa: meu bem, vem aqui buscar no aeroporto. Já não tem mais ninguém para buscar ele no aeroporto. Ah, meu bem, estou fazendo cabelo, estou curando as crianças aqui, pega um Uber e vem. Epa. Aí daqui a pouco ele chega em casa, olha na geladeira, está lá, ó. Se quiser comer alguma coisa, passa lá no Carone e compra os negócios para a gente fazer a janta à noite. Aí chega em casa, aquele monte de brinquedo, ele tem que catar aqueles brinquedos e guardar os brinquedos do menino. Os irmãos estão vendo que como isso é maravilhoso. Porque a mulher, o lar, traz o homem para o centro da realidade que Deus criou. Glória a Deus. Porque aquele homem que estava achando que ele era alguma coisa, agora Deus fala assim: meu filho, você vai expressar sua espiritualidade. Quando você chega em casa cansado: papai, vamos brincar? Vamos, meu filho, brincar. Você vai prestar conta a Deus espiritualmente por isso. E você é julgado, se você é cheio do Espírito Santo ou não, pela forma que você cuida e trata dos seus filhos. Deus não dá um ponto sem nó. Por isso que Ele criou a integralidade espiritual, para que nós venhamos viver a espiritualidade dentro na forma integral. Eu usei essa ilustração para os irmãos entenderem como que Deus é maravilhoso. Então Paulo, nós vamos ver adiante que Paulo ele faz isso. Então aqui no capítulo 5, versículo 18, eu vou abrir a Bíblia aqui, para ficar mais fácil para nós acompanharmos. Vamos voltar para o capítulo 5, versículo 18. Paulo ele faz isso. Ele expressa que nossa espiritualidade está em nós sujeitarmos. Às vezes a esposa chega para você, a esposa ela está te dando, não existe maior discipulador, tanto o marido também, não existe maior discipulador e doutrinador que nossas famílias, porque a nossa família tira você do personagem. Se você não tivesse família, talvez você viveria um personagem no trabalho, aquilo que você quer mostrar para os outros. Você viveria um personagem na igreja, aquilo que você quer mostrar para os outros, mas a família te traz para o centro daquilo que você é como cristão. Então aqui nós vamos ver Paulo ele trazendo assim, a esposa, o marido: ó, meu bem, você não está, me ajuda mais, contribui mais comigo, né? Eu estou ficando sobrecarregada, a tarefa diária está pesada. A sua esposa está te ajudando a ser mais espiritual. Por isso que nós nos tornamos mais espirituais quando nós nos sujeitamos, entendemos que se ela está falando isso é porque ela quer que eu seja mais espiritual, não é porque ela quer que eu seja um bom marido só, não. Seja espiritual, seja cheio do Espírito Santo. Como? Lava as vasilhas, me ajuda. Está sendo cheio do Espírito Santo. Quando nós cumprimos aquilo que é o mandato de Deus. E nós vamos ver aqui depois, irmãos, que aqui, isso é muito interessante, nós abordarmos isso, que depois que Paulo ele traz até o versículo 18, nós vamos ver sujeitando uns aos outros. No original não tem o clã cristão, marido e mulher, não tem essa divisão. Talvez essa divisão possa ter, não estou falando que isso aqui não é original da Bíblia não, tá, irmãos? Isso aqui foram os tradutores que colocam títulos. Quando os tradutores colocou esse título, ele dividiu, vamos dizer assim, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo está falando para a igreja, depois ele já fala assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido. Então Paulo ele não divide uma coisa da outra. Paulo ele não divide. Ele continua dizendo, ó, você é espiritual da forma que você é na igreja, você é espiritual na forma como a mulher é submissa ao marido, a mulher ela é espiritual, como o casal é espiritual, filhos e pais, como ele educa seus filhos. Depois ele fala assim, o lar cristão, e depois ele fala do relacionamento com servos e senhores. E aqui ele está falando de servo escravo. Se nós pararmos para olhar, escravo, a única coisa que o escravo queria é que o servo dele, o senhor dele morresse, que subjugou ele. E aqui Paulo está falando para escravos que eles deveriam ser sujeitos aos seus senhores, amando a eles, trabalhando para eles como se estivessem trabalhando para o próprio Deus. Ele está falando para escravos. O relacionamento como... E é difícil, aí, irmãos, expressar nossa espiritualidade quando o chefe fala algo com você, te pede uma coisa que você não gosta de fazer, chata, é difícil expressar sua espiritualidade.
Mas Paulo está dizendo que isso é espiritualidade, é ser espiritual. Você vai fazer como se fosse ao Senhor, teu Deus, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque você está sendo fiel aos mandatos dele. E ele também fala também dos senhores para com seus servos. Você é um empresário, você tem, trate eles com honra. Né? Você pode pagar um salário maior para o seu funcionário. Não, eu prefiro comprar outra coisa. Não, você vai... Enquanto o mundo subjuga os seus empregados, o servo ele faz ao contrário. Ele é justo. A forma que ele trata no trabalho não tem fraudes. Paulo ele fala sobre isso. E isso é o seu quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a família é a escola de Deus para moldar nosso caráter. Como a família, eu falei sobre como ela nos traz o centro da nossa realidade. Você não é o papel social que você exerce na sociedade. Você é aquilo que você vive todos os dias. Eu sou aquilo que eu aparento. Os irmãos estão vendo aqui, só para voltar um pouquinho, que eu falei das 3 coisas. Quando Paulo fala sobre isso, deveres domésticos, a forma que com Deus, com o lar e com a sociedade. Então, os mandatos sociais, o mandato espiritual, o mandato cultural, social e o mandato cultural. Só para os irmãos entenderem, o que é mandato? Fazer igual o pastor fez a outra vez, a perguntinha, né? O que é o mandato espiritual? A forma como me relaciono com Deus. O mandato social, a forma como me relaciono com minha casa, meus familiares, como que isso reflete na minha espiritualidade. E o cultural, a forma como me relaciono com o mundo. Isso é importante, a forma como me relaciono com o mundo. A forma como me relaciono com as redes sociais. Como que eu me porto diante das redes sociais. A forma como me relaciono com a política. Como o cristão se posiciona politicamente. Nós temos que ter. Isso é espiritual também, irmãos. Não, política é do mundo. Não, na espiritualidade reformada não tem política do mundo. Política faz parte. Não estou falando que a igreja tem que se unir à política, não. Nós temos um dever cívico como cristãos. Os irmãos estão entendendo? Cidadania. Então a forma como nós nos relacionamos com a política, a forma como nós nos relacionamos com as artes, com a música. O cristão, isso também está envolvido com a espiritualidade. A forma como nos relacionamos diz se nós somos espirituais ou não. Então, por causa de Deus, porque nós amamos a Deus, nós falamos com Ele, nós adoramos a Ele, nós louvamos a Ele e nós buscamos a Ele, mandato espiritual. Porque, por causa de Deus, porque nós amamos a Deus, nós cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, mandato social. Por causa de Deus, porque nós amamos a Deus, nós honramos nossos superiores, nós honramos aqueles que trabalham para nós, honramos nossos compromissos, nosso trabalho. Isso é espiritualidade integral, reformada, não tem separação. Então, o que isso implica na nossa vida? Por isso que às vezes nós vemos majoritariamente o cara que ele dá glória a Deus, ele está aqui na igreja e chega lá fora, o pastor fala muito sobre isso. Mas por quê? Porque ele não entendeu a espiritualidade reformada. Ele acha que a espiritualidade é só dentro do culto que ele faz aqui. Quando nós entendemos tudo isso, nós temos uma vida mudada. Por quê? Muda a forma como me relaciono com todas as outras coisas. É uma visão reformada de espiritualidade. Então, só para fechar, irmãos, Paulo, nós vamos ver claramente isso quando os apóstolos, vão levantar os diáconos. Nós tivemos aqui uma reunião de diáconos ontem com o Daniel Simoncelos. Interessante que quando a igreja, os apóstolos falam assim, escolhei dentre vós. A igreja ela tinha maturidade. Olha só a maturidade. A igreja apostólica, a igreja primitiva, ela tinha maturidade porque ela tinha a doutrina dos apóstolos, ela perseverava o quê? Unânimes na doutrina dos apóstolos. Ele fala assim, escolhei dentre vós, irmãos, cheios de quê? Do Espírito Santo. Mas quando ele vai falar cheio do Espírito Santo, ele fala as qualidades que o diácono deveria ter. Marido de uma só mulher. Então ele não vai falar assim, é o cara que fala mais em línguas, é o cara que tem mais, expressa mais, ele tem uma oratória melhor, então ele fala melhor, então ele é cheio do Espírito. Não.
Ele vai falar cheio do Espírito Santo porque ele tinha uma forma de viver conforme os padrões da palavra de Deus. Está mais ligado ao fruto do Espírito do que aos dons do Espírito. Então, irmãos, nessa manhã nós trouxemos para os irmãos uma perspectiva reformada. Por que nós estamos tendo uma perspectiva reformada? Porque o nome da nossa igreja é Igreja Cristã Reformada. Do que é espiritualidade, como nós expressamos nossa espiritualidade, como Deus nos vê. Então a igreja primitiva, ela podia escolher, vou escolher esse diácono porque eu olho para ele, eu sei que ele é cheio do Espírito Santo pela forma que ele se relaciona com a igreja, pela forma que ele se relaciona com os irmãos, pela forma que ele se relaciona com sua casa, ele governa bem o seu lar, ele é uma pessoa que honra o seu compromisso, ele não é cobiçoso, né, de torpe ganância. Então ela olhava e esse é cheio do Espírito Santo. Como a igreja vê hoje, majoritariamente, tá, irmãos? Vê o cheio do Espírito Santo. Eu não vou ao cheio do Espírito Santo porque ele fala bem, porque ele pula, porque ele fala mais alto, ele grita, ele é fervoroso. Tá vendo como é que está errado? Está errado. Não é a visão bíblica. Não é a visão bíblica. A visão bíblica é a visão de Atos. Que a igreja tinha maturidade para olhar e discernir quem era cheio do Espírito Santo, mediante como que ele se relacionava com Deus, socialmente e culturalmente. Amém? Que Deus possa nos abençoar.